mais de compreensão, né? Eu não sei o que está acontecendo nesse país, né? Se você gosta do A, o B quer te matar. Se você gosta do B, o A quer te matar. Então levando isso para tudo. Se hoje tem, o Mano defende que o Abel tem que sair do Flamengo. Ótimo, é a opinião do Mano. O Facincani acha que o Abel tem que sair. Ótimo, é a opinião dele. Eu acho que não tem que sair. O Zinho acho que não tem. O Flavinho acho que não tem. O Pascoal acho que não tem. Gente, não precisa chamar de cafajeste, calhorda, canalha, amiguinho do Abel. Cara, eu vou te falar, eu não tenho problema nenhum em falar. Eu acho defender a saída ou defender a permanência. Eu adoro o Abel. Eu não tenho problema nenhum em dizer. Eu adoro o Abel. Adoro o Abel como pessoa. E, gente, o currículo do Abel Braga é inquestionável. Agora, os dois lá não gostam. Ótimo. Eu não vou xingar ele, eu xingar ele. Não gosto do Abel, não. Ô, Benja, eu não tenho nada contra a pessoa Abel, nada contra. Eu acho que, pontualmente, o trabalho, por enquanto, do Abel é questionável. Eu não mandaria embora agora. Eu só acho que ele, Abel, tem que rever algumas coisas. Caso isso, daqui 2, 3, 4 semanas não esteja mudando, infelizmente... O que eu tô querendo falar é o seguinte, as pessoas têm que apenas respeitar a opinião dos outros. Não, a intolerância está tomando conta do mundo, isso vem cá, o Mano e o Facincani acham que o Abel tem que sair. Não é porque eles acham que o Abel tem que sair, que eles odeiam o Abel. Claro que não. O Pascoal, o Flavinho, o Zinho e eu achamos que o Abel tem que ficar. Não é porque nós achamos, vocês são amiguinhos, vocês passam pano, vocês puxam o saco, vocês tomam vinho. Gente, o ser humano tá babaca demais. Tá. Um cara que acusa o outro, um cara que está xingando um outro, porque um defende a permanência do treinador, o outro não, de amiguinho, tomador de vinho, é babaca. É babaca. Tá certo? Não precisa ofender o outro, porque um pensa diferente. O Mano acha que tem que sair. Ué, se o Mano acha que tem que sair, o que você quer que eu faça? A opinião do Mano. O Pipo também acha. O que você quer que eu faça? A opinião dele. Benja. Eu não vou falar, agora se eu vou falar que eu acho que o Abel tem que ficar, o Mano não pode falar pra mim que eu sou amiguinho do Abel. O torcedor brasileiro, ele acaba tendo esse tipo de comportamento, porque quando a gente tá falando de torcida, cara, a gente tá envolvendo paixão. E o cara, quando ele ouve um ponto de vista contrário ao que ele pensa, ele toma aquilo lá como se fosse pessoal. Pensa pessoal, Exato. Então, é um negócio até, não vou dizer compreensível, porque ninguém gosta de ser ofendido. Eu já fui inúmeras vezes também, inclusive para a torcida do Flamengo, que hoje tá me apoiando nessa declaração. Eu, particularmente, acho que no caso específico do Abel, já vale a pena a mudança, porque o Abel é um cara que não vai mudar. O Abel, ele tem as suas convicções, assim como toda pessoa também, você aí em casa deve ter as suas também, e você não abre mão daquelas. O Abel, nesse ponto, eu acho que ele é muito turrão. Ele poderia ter algumas alternativas dentro da própria equipe do Flamengo para tentar melhorar. Como o próprio Facincani falou, alguns jogadores durante a sua trajetória foram deslocados da posição de volante para jogar de lateral e deram certo. O Alessandro é um exemplo disso. O cara que era do Corinthians, ele começou no meio campo, foi deslocado para lateral e se tornou um bom lateral. Isso poderia acontecer, por exemplo, com o Ronaldo, que é um cara que tem muita qualidade, mas nesse meio não vai ter chance de jogar. Porque você já tem Coedjar, você tem Pires da Mota e a terceira opção é o Ronaldo. E o Ronaldo, então, ele é lateral de origem até. Então, ele saiu da lateral, foi pro meio, se deu bem, pode voltar. É um cara que já foi acostumado desde cedo a jogar como lateral. É um cara que poderia brigar na lateral direita. O Flamengo tá carente, jogar com o Pará você não vai ganhar nada. Você pega lá, o Gabigol, hoje é um cara que não tá rendendo. Por que o Gabigol não sai do time? Você poderia simplesmente fazer uma alteração tática que já deu certo, de colocar o Bruno Henrique para jogar de centroavante, o Arrascaeta jogando aberto pela esquerda, a posição que ele jogou com muito destaque no Cruzeiro, e coloca, sei lá, o Diego na armação. E o Everton Ribeiro mantido na direita. Então, só com relação, só para finalizar minha parte com relação ao Abel, eu acho que o Abel, ele pega uma Ferrari na mão e ele não consegue colocar a terceira marcha. Em alguns momentos o Flamengo faz partidas pontuais muito boas, mas ele não consegue manter um ritmo de boas partidas. E que eu sou contra a saída do Abel, eu sou. Agora, que eu acho que é uma questão de tempo, porque eu nunca vi uma situação dessa. É insustentável. E agora, leio uma matéria, acabou de sair, 10 minutos atrás, nem 10 minutos, cito a fonte, porque aqui nós citamos fonte, damos crédito, né? Sim. Não somos banco, mas damos crédito, engoliu um bocejo de novo. Tá dormindo, né, velho? Que é do Globoesporte.com. Porque o Abel falou que sábado contra o Fortaleza jogará com o time reserva, por causa do jogo com o Corinthians. Ele avisou. E aqui a matéria... Já vou avisar. Então, mas é uma matéria que sai agora no Globoesporte.com, diz
Escolha de Abel por time reserva não cai bem. E Flamengo discutirá planejamento para pegar o Fortaleza. Ixi, já tem gente se metendo no Olha aqui. planejamento do Abel. Treinador tratou decisão como óbvia, mas diretoria aconselha a escalação do que tiver de melhor sábado no Newton Santos. Serão 72 horas de recuperação até o jogo contra o Corinthians. Óbvio. Foi assim que Abel Braga anunciou ainda no Maracanã após a vitória sobre o Atlético, que mandará uma equipe reserva para campo diante do Fortaleza. E aí a matéria diz aqui, ó. Eu discordo totalmente dirigente que quer escalar time, dizer quem é que vai jogar. Deixa eu só ler o resto da matéria para vocês verem. O discurso não pegou bem nos bastidores e o treinador será aconselhado a escalar o que tiver de melhor no jogo do sábado, no Newton Santos, pela 7ª rodada. A percepção interna não faz sentido deixar o Brasileirão em segundo plano com uma semana cheia para treinamentos. Ó, não acredito por exemplo, qual que foi o grande planejamento do Flamengo para 2019? Ele formar um elenco e muita gente falando em exemplo do Palmeiras do ano passado, que teve 2 times para 3 competições. Então, se o Flamengo pega o exemplo e espera em 2019 repetir uma fórmula de sucesso do rival do ano anterior, estão reclamando do que vai ter time reserva no sábado? Não é para isso que tem um elenco? A grande crítica não foi que o Flamengo no ano passado jogava com o mesmo time durante quarta, domingo, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e aí o time acabou arrebentado também. Então, assim, se é um momento já que jogou, né, Facincani? Já jogou contra a Chapecoense. Já jogou com a Chapecoense, jogou bem. E o time reserva do Flamengo, na minha visão, fez até jogos mais seguros que o titular. Time mais marcador, time mais organizado, uma molecada mostrando serviço. Ali, inclusive, o Abel pode ter a percepção de que tem gente no banco pedindo muita passagem para entrar no time principal do Flamengo. O elenco é feito de disputa. E quando você tem um time reserva que tem dado resposta, que você pega a escalação no papel, não é um time ruim, só a gente escalar aqui, ó. A gente escala o time reserva do Flamengo e você fala assim, pô, é um time César, Rodinei, Tuller, Rodolfo, Trauco, Pires da Mota, Ronaldo, Vitinho, Berril. O Uribe tá machucado. O Uribe tá machucado, mas você tem. Tá ali também, Berril. Aí tem o Diego Arrascaeta. O outro garoto que joga bem, o meia. Tem o Lucas, né? O Lucas, que é bom jogador. Tem então, o Lincoln na frente. O Lincoln na frente. Então, assim, você põe no papel, dá jogo com o Fortaleza. Claro que dá jogo. Deu jogo contra o São Paulo. Deu jogo com a Chapecoense. Dá até pra você jogar um ou outro jogador do time titular do time reserva. Fortaleza vai... Claro que dá pra fazer. Também não precisa ser 100% reserva. Mas você põe 80% do time reserva, um ou outro titular pra dar uma mescla. O Arrascaeta foi banco. Se o Arrascaeta foi banco pro Abel e ele entende que o Arrascaeta é reserva, que na minha opinião é uma aberração, então o Arrascaeta pode jogar no final de semana. Uma coisinha só, que é uma coisa que isso tem que ser tratado de maneira assim, ó, olho no olho. Se você não quer dirigente do Flamengo, não quer mais do Abel, diga a ele que você não quer. Não fica cavando. Não fica arrumando depois, cavando notícia, chama dá um. Porque dirigente da letra, como a gente diz na gíria do futebol, jogador da letra, treinador da letra, dirigente da letra. O que é da letra? Ó, vou contar pra você o seguinte, eu não estou satisfeito com isso aí. E, mas é o seguinte, ó. Mas não fui eu que falei, mas é o seguinte, a gente não está satisfeito com essa ideia do Abel. Mas tem que saber qual foi o dirigente que falou isso. Quer dizer, aí você está dando na canela do Abel, está minando o Abel. Não, que o Marcos Braz lá da Europa falou isso, que o BAP falou isso. Gente, é isso que eu estou falando, está exagerado, até nesse sentido. É muito natural, você vai jogar terça-feira a decisão da Copa do Brasil. Você tem uma vantagem? Tem. Mas é contra o Corinthians. É jogo difícil. Você tem o mando de campo, tem uma vantagem. Mínimo. Você vai jogar no final de semana, desgastar esse time para uma decisão. Todos os clubes estão fazendo isso. É muito normal. Eu acho que assim, mais uma vez eu falo com o torcedor rubro-negro. Tira a coisa que você não está satisfeito com isso, com aquilo. Mas uma situação dessa é muito normal. Né, que o torcedor entenda de jogar com um time alternativo. O Palmeiras de 99 jogou 2 finais de Campeonato Paulista com o time reserva.
Mas aconteceria talvez isso, ou Facincani? Porque tinha a final da Libertadores. Você acha que tem que jogar, mano, com o time titular? Sinceramente, eu pouparia, Zinho. Eu pouparia o time, mas o torcedor do Flamengo, ele tá desesperado. Você não gosta Não foi torcedor agora. Não, mas é uma matéria dizendo que dirigente. Não, mas nesse caso, eu acho que o Flamengo aí... Não é um cara que tá voltado ali no clube, vendo todo o trabalho que é feito de fisiologia, de preparação física, todo um planejamento que é feito para um ano todo e para um jogo. Qual é o jogo mais importante? Decisivo? É o do Fortaleza ou é o contra o Corinthians? É contra o Corinthians, óbvio que sim. Mas com relação ainda a isso, Zinho, você estava até falando num outro momento, o dirigente do Flamengo tem que descer lá e realmente se expor e falar, o Abel é o nosso técnico. Eu acho que eu falei pela proporção que está. Sim, eu entendi. Mas é bom. Eu acho, Zinho, sinceramente, que diante do que tem ocorrido, eu particularmente acho a situação do Abel irreversível diante de um quadro que ele tem perante a torcida. Por isso que ninguém quer se expor. É chegar para tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Claro, você tem razão. Eu também acho que a situação do Abel, se ele não for campeão de tudo, ele não fica. Então, infelizmente. Infelizmente, eu acho que não é só pro Abel, não. Eu estou falando para a carreira do treinador. Sim. Então o Mano tem que ser mandado embora, o Renato Gaúcho tem que ser mandado embora, mas a porque o momento é ruim dos times e também não estão jogando bem. Então, mas eu acho que tem um agravante. E também tem elenco bom, e também investiram. Eu acho que tem um agravante aí com relação a esses dois treinadores, porque, por exemplo, tanto o Renato no Grêmio quanto o Mano no Cruzeiro, eles construíram uma história já como treinadores. Eles conseguiram, mas eles conseguiram montar um bom trabalho que culminou com títulos. O caso do Abel é um pouco diferente. Por mais que ele tenha mérito em estar ali onde ele está, no cargo de treinador do Flamengo, é um cara que ele já chegou rotulado. É um cara que já chegou com uma predisposição muito grande por parte da torcida pelo aquele título da Copa do Brasil que ele perdeu. É uma pela situação... negócio de Fluminense. Exato. Isso é a paixão que entra. E aí, juntando ainda algumas declarações que ele deu, por mais que possam parecer inofensivas, mas eu acho que o Abel também errou. Grande. Claro, porque o olho d'água vira uma tempestade. Exato. Mas tem uma outra situação. Só quero relatar dois fatos, só me permitam um instantezinho. Primeiro, quando os jogadores se manifestam, como os jogadores do Flamengo, se manifestaram abraçando o Abel, como vem essa entrevista agora do René hoje, dizendo que quando os torcedores vaiam o Abel, estão vaiando o time todo, porque eles estão com o Abel, o treinador não tem presidente, não tem quem tire o treinador, porque eles vão desagradar os jogadores. Não tem valente para tirar. Então o que acontece? Às vezes acontece isso aí. Vem uma caneladinha, uma no tornozelo, uma declaração, os caras não estão felizes com a escalação do time reserva. Você está entendendo? Por quê? Porque os jogadores estão fechados com o treinador. E é difícil você tirar esse contorno, você, com um gênio, você sabe como é que funciona. Você conviveu a sua vida inteira com esse negócio de vestiário, você sabe como isso funciona. Se eu tirar o treinador, desagradei o time, aí o time, vai pro buraco. Você quer fazer isso? Não. Então por isso é que o presidente do Flamengo ainda não se manifestou. Outra coisa, se ele se manifestar e disser, o Abel fica, vão dizer que, tá vendo, tá dizendo que ele vai ficar, mas tem uma outra coisa em relação, entendeu? Assim, o futebol não é uma ciência exata, é lógico que não. Mas nesses três casos específicos, do Mano, do Renato até do Filipão, a resposta foi imediata. A resposta do Abel, por mais que tenha resultado, mas ela é parecida com a resposta do Marcelo Oliveira, que ela teve o resultado naquele momento do Palmeiras, mas você via que tinha um limite, que não sairia muito mais daquilo que o time tem demonstrado. O time do Renato, você via que tinha uma evolução, ganhou a Copa do Brasil. O do Mano tinha uma evolução, ganhou a Copa do Brasil. E o do Filipão tinha uma evolução, foi campeão brasileiro. Independentemente de outros resultados. O do Abel, ele tem conquistado o resultado no limite do resultado. Diferente desses caras que passaram com muita folga. Mas ele ainda não tem uma temporada completa. Então, eu sei que não, mas esse também não tinha. O Renato também não tinha temporada completa, nem o Mano. Mas aí eu concordo, aí é o que eu tô falando. Eu tô concordando e discordando de você, porque assim, eu também concordo. O Renato Gaúcho, ele evoluiu o time e ganhou. Quem diz que o Flamengo não pode ser o campeão da Copa do Brasil? Claro que pode, mas não pode ser o campeão da Libertadores. Óbvio que pode, mas não tem a dúvida. Mas não se vai tirar antes a questão é que para mim eles tiveram, por exemplo, o mesmo tempo de trabalho proporcional na chegada, e os times já estavam 2, 3 passos à frente do que tem jogado esse Flamengo. A questão o time do Mano no Mineiro teve protesto da torcida na porta do CT da Toca. Eu lembro que o Tinga era o gerente, eu conversei com o Tinga. Ele falou assim, nós vamos segurar, nós vamos ficar com o Mano. O Cruzeiro não estava jogando bem, perdeu o Campeonato Mineiro, não é que ganhou o Campeonato, perdeu o Campeonato Mineiro com um elenco maravilhoso.
e humano competente, a diretoria foi sólida ali, ficou com ele, o time evoluiu e ganhou a Copa do Brasil. Então, assim, o que você está dizendo, o time evoluiu. O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, está com a vantagem na Copa do Brasil, classificou em primeiro na Libertadores e tem, se tiver paz, que isso não está tendo, e isso para mim é o que eu estou te falando. Eu estou preocupado e acho que a vida do Abel não vai ser longa, porque se continuar essa manifestação ganhando, fica insustentável. É que eu acho que o Abel é um cara mais mente fechado em relação ao ganhando, a coisa não termina. Tem os números do Abel aí pra gente mudar o assunto? Tem os números do retrospecto do Abel nesse ano aqui de 2019, né? Afinal, esse ano que o Abel está no Flamengo, mas eu também acho que essa relação aí, ela tem data para terminar. Ninguém da diretoria vai lá, o presidente não vai lá, pega o microfone e fala, porque eu acho que nem eles têm convicção. Eu não sei. Ninguém quer comprar briga com a torcida. Benja, eu não sei se o Abel vai suportar isso. Também. Olha, se os jogadores não fizessem essa manifestação que o... Ele teria saído já? Não sei se ele já teria saído, mas em casa a esposa conversa, o filho conversa, o amigo conversa. Cara, você vai ficar passando por isso? Pô, o time tá ganhando e o Maracanã todo te xingando, mas acho que os jogadores abraçaram ele. E isso deu uma força para ele. Mas isso foi ganhando. Numa derrota crucial aí, infelizmente, porque essa relação aí é muito conturbada. Então, se perder pro Corinthians, o Abel caiu. Chegamos a essa conclusão. Deixa eu te falar, eu não estou vendo convicção por parte da diretoria do Flamengo no Abel. Eu estou vendo a torcida do Flamengo, na sua grande maioria, revoltada com o Abel. E, olha, vamos ver os números do Abel. Olha, o Zé Ricardo, um dos últimos treinadores do Flamengo. O Zé Ricardo teve 62% de aproveitamento. Pô, tiraram. 53 o Rueda, 71 o Carpegiani. Mas o Carpegiani tem 71, mas olha lá, o Zé Ricardo, o Campeonato Carioca. 62%, ficou 15 meses. 47 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. O Rueda teve 53% em 5 meses, foram 13 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. E 2 finais. O Carpegiani teve um aproveitamento bom, mas foram só 3 meses. São números, né, que a gente não pode levar muito em consideração. Não venceu, né? O Barbieri, 58%, 38 jogos, 18 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. O Dorival ficou pouco também, né? Foram só 12 jogos, 67%, 7 vitórias. Mas são só 12 jogos, 3 empates e 2 derrotas. E o Abelão, 69%. 29 jogos, 18 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Ou seja, o melhor aproveitamento aí é o do Abel. Então o Abel jogou lá, tem o Campeonato Carioca? Tem. Mas o Abel também pegou a Libertadores. Copa do Brasil. Copa do Brasil. 2 derrotas na Libertadores. E tá pegando o Brasil. Alguns resultados, né? É o peso de alguns resultados, né? A quase não classificação. Mas a gente precisa interpretar os números também, viu? Tem que ponderar, claro. Porque, ó, mas independente da Libertadores, pessoal, eu também. Mas independente aí a vitória, o que pesa aí contra o Abel, Flavinho, é a forma como o time joga. O time do Flamengo, ele não tem um padrão. O time do Flamengo é um catado em campo. O time do Flamengo não, mas é verdade, gente. O time do Flamengo não convence. Foi um catado contra o Cruzeiro? Mas é que tá, Zinho. Olha o momento do Cruzeiro. É uma vitória ilusória. O Fluminense ganhou do Cruzeiro bem também. O Fluminense ganhou de 4 do Cruzeiro. Um catado não pode jogar bem 5, 6, 7, 8, 10 Mas é que tá, Zinho, aquela partida contra o Penharol foi uma partida muito boa do Flamengo. Foi um jogo que o Flamengo foi jogar fora de casa contra um adversário que almejava uma classificação também. Ali sim o Flamengo jogou bem. Concordo plenamente, mesmo sendo 0-0. Contra o Corinthians jogou muito bem. Mas o Cruzeiro, Pascoal, a gente tem que contextualizar o que está acontecendo no Cruzeiro. Inclusive, o Fluminense também goleou o Cruzeiro. Então, a situação do Abel, eu particularmente vejo um time com potencial enorme. Imagina só, você está indo para Nova Iguaçu com uma Ferrarizinho, ela não passa de 40 por hora. É o Flamengo. É o Flamengo. Tem um potencial enorme para poder andar mais, mas não anda. O time do Flamengo, você fala, mas chegou em Nova Iguaçu, mas poderia ter chegado de uma outra maneira. Então, mas é aquela coisa. Você acha que o time do Flamengo tem muito ainda para... Eu acho que do meio para frente, o time do Flamengo é excelente. Eu acho que o principal erro do Flamengo são as laterais. São os pontos fracos do Flamengo na equipe. O miolo de zaga ali com o Léo Duarte, com o Rodrigo Caio, tá dando conta do recado. Tem o Rodolfo ali também que
Então, por que o Flamengo está tentando contratar 4 jogadores? Não, então, é para forçar, por exemplo, quando a gente discute aqui, por exemplo, o Flamengo está atrás de um segundo volante. Por que não dá chance pro Pires da Mota jogar ali? O próprio Ronaldo. Então, busca em casa o Thiago Maia. Jogou. Então, mas aí Pires da Mota jogou. Então, agora jogou, mas não tem continuidade. Não tem jogou porque o Coelho não jogou. Mas o Coelho é o titular. Então, não, mas poderia jogar os dois. Em determinado momento, quando o Arão estava oscilando bastante, o Arão não saia do time. Se o Abel botar todos os volantes de marcação, vão dizer que ele é retranqueiro. Peraí. No início, tá vendo como é que é? Isso eu acho uma baita injustiça. Porque, por exemplo, o Coedjar, cara, o cara que fala, o Coedjar é volante de marcação. O Coedjar no Júnior Barranquilla, o cara era meia, gente. O cara jogava pra frente. Sim. É um cara que tem qualidade pra sair com a bola. Esse negócio de, volante. O cara não é cabeçudo. O Pires da Mota também não é esse volante cabeçudo. O Ronaldo também não é. O Pires da Mota era segundo no São Lourenço. Exato. Bom, vamos